Bom dia a todos e a todas. É um prazer, é com muita emoção, na realidade, é uma honra, na realidade, poder estar mediando esse painel, né? E aí eu vou começar com uma frase: quando as mulheres se conectam, nada é impossível. Então, eu quero que a gente reflita hoje aqui. Estou achando super legal, porque tem bastante meninos aqui também. E o nosso objetivo hoje vai ser falar sobre como as mulheres podem estar na ciência, tecnologia e inovação, né? É uma missão que a gente tem como aqui. Aqui vocês vão poder ouvir uma parte de coletivos que vão falar sobre essa vivência que a gente tem. E algo mais importante, quais são as possibilidades que nós, enquanto mulheres, meninas, podemos estar inseridas na ciência e tecnologia. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Então tá, eu vou começar. Vou chamar agora aqui, para começar essa palestra para vocês, a professora Maristela, das meninas.comp. Só um momentinho. Vou passar aqui. Aí. Bom dia. Hoje é um dia bastante feliz, né? Que a gente está aqui conectadas, falando de inclusão de meninas e mulheres na tecnologia. Eu vou apresentar o Meninas.comp, que é um projeto da Universidade de Brasília. Eu sou a professora Maristela Holanda, mas o projeto ele é guiado por muitas professoras, a professora Letéia, a professora Maria Emília, a professora Clarcoic e várias outras que eu vou esquecer aqui no momento. Mas as fundadoras fomos nós três, a professora Letéia, eu e a professora Maria Emília. O projeto começou em 2010. Esse ano a gente completa 15 anos e a gente faz a inclusão de alunas no ensino fundamental e médio e também as nossas próprias alunas da universidade. Então, no nosso projeto, a gente tem várias frentes. A frente de robótica, que a gente faz muitas oficinas, a gente passa um ano inteiro nas escolas com as alunas para elas desenvolverem os projetos dela. Nosso primeiro projeto, que foi a Casa Inteligente, ficou com a gente há não sei quantos anos e a aluna se formou em arquitetura do Meninas.comp, que começou no ensino médio. Depois tem desenvolvimento de jogos, a gente já tem 2 jogos que estão disponíveis, que é o Mundo Bit Byte, Codino. A gente está trabalhando com a frente de inteligência artificial nas escolas, que até a aluna Luana, que é a líder dessa frente, já está aqui. E elas fizeram coisas mais lindas, usando uns kits de Machine Learning for Kids e Scratch, que é muito legal. A gente é referência em competição de programação, aqueles balõezinhos ali são nossos. E as meninas da UNB, elas representaram o Brasil, já foram para o México e elas estão aí nas tops do Brasil hoje. Então é muito orgulho para a gente. E a gente tem toda uma divulgação também na área de segurança cibernética, meu Deus, sumiu, mas ela está aqui, segurança cibernética para meninas. A gente tem um grupo que trabalha com isso também. Então, nosso projeto, a gente conseguiu um projeto da CAPES, de 2 anos. A gente está no 4º mês, mas a gente está fazendo coisa muito legal. E a comunicação, que a gente divulga muita coisa pelas nossas redes sociais. E eu não estou vendo mais o meu QR Code. Está na outro slide, eu acho. Que tem todas as nossas redes sociais. E vocês podem seguir, que a gente faz muito conteúdo também online, em tudo que é rede aí que a gente tem disponibilidade. Tem um QR Code, sim, do Meninas.comp. Não dá para ver muito bem, mas vocês podem procurar a gente em qualquer Instagram, LinkedIn. As nossas alunas são incríveis, elas colocam a gente em tudo que é lugar. É isso, obrigada. Próximo slide. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Priscila e estou aqui para representar o grupo de usuários de Brasília, mas, temos aqui os nossos participantes, todos aqui são participantes, na verdade, a gente se mistura muito bem. E aí, em especial, o grupo de mulheres, a gente percebeu que as mulheres não vinham tanto nos meetups, não tinha assim, um espaço inclusivo só para elas, então a gente decidiu criar o Brasília Cloud Girls, que é focado em nuvem, computação em nuvem, que são meetups específicos para as mulheres, onde os homens são bem-vindos, que a gente sempre costuma falar isso, desde o MTI a gente tem trabalhado assim,
com a inclusão também dos meninos, mas o foco é nas mulheres. Então, algumas fotos aqui dos nossos encontros que a gente tem feito, aqui do nosso evento MTI, que reuniu mais de 8 ou 10 comunidades só de mulheres, onde os meninos também apoiaram, e a gente passou ali um dia todo no Conjunto Nacional, criando conteúdo, compartilhando conteúdo, foi muito divertido, foram mais de 100 mulheres. E aí, essa é a ideia, né, do nosso grupo, é realmente unir os coletivos em prol de alguma coisa, né, de algum evento, de algum movimento. Se vocês quiserem, podem entrar nas nossas redes sociais, lá no nosso grupo Master no Brasília, né, no AWS Brasília, vocês vão ter acesso ao grupo das mulheres também. E fica o convite para o dia 28/8, o nosso próximo meetup para mulheres aqui em Brasília. Vai ser no Instituto SESI, não, vai ser na UDF, no espaço lá que eles têm de inovação. Vai ser muito legal, todas estão convidadas. É isso, abraço. Vai ser Raquel. Gente, só para eu falar um pouquinho, porque eu me empolguei no começo e eu tinha escrito toda uma apresentação, tá? Então, vou ler, porque eu acho válido, tá? Porque ficou bonitinho. Espera aí. Tá dando microfonia. Espera aí. Vou ler porque não é todo dia que a gente tem oportunidade, né? Combinado? Vou lá. O Movimento Conectadas nasceu com um propósito simples, mas poderoso: abrir caminhos para que mais mulheres ocupem espaços estratégicos no mundo digital, na inovação e na tecnologia. Porque a gente sabe, representatividade importa e oportunidade transforma. Hoje, estamos tendo a chance de ouvir histórias reais, desafios, aprendizados. E, claro, muitas dicas práticas de quem está à linha de frente, hackeando o sistema todos os dias. Quero agradecer aqui a presença de cada uma das convidadas e também de todas as pessoas que estão aqui para nos escutar, aprender e nos inspirar também. Então, a gente está com uma conversa que vai ser, a gente vai ter um bate-papo aqui com vocês também, cheio de energia, propósito e, como sempre, com muita vontade de construir juntas um futuro mais diverso, inclusivo e inovador. Tá? Só para deixar essa mensagem aqui para vocês. E, meninas, vou passar agora para a Raquel, que vai falar um pouco da PyLadies. Mas eu quero que vocês entendam que, assim, são pessoas reais falando para pessoas reais. A nossa dor nasceu de situações reais. No meu caso, eu estava conversando com a professora Maristela, por que a gente tem essa bandeira? Eu mesma comecei a ir em reunião de ciência e tecnologia e só tinha homens. Homens. E eu não estou falando de 25 anos atrás, eu estou falando de 5 anos atrás. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e entender porque essa representatividade ainda não representa realmente as mulheres nessa área, tá bom? Então, vamos lá, Raquel, vou passar para você. Olá, bom dia. Vamos. Eu sou Raquel Fontes, estou aqui representando hoje a comunidade PyLadies DF. PyLadies é uma comunidade mundial e ela tem um capítulo aqui no Distrito Federal. Então, a gente vai para diversidade, inclusão e representatividade. Cada região, cada país, cada cidade tem a sua logo personalizada. E aqui no DF, a nossa logo tem o IP amarelo, que é o símbolo do nosso cerrado. Ela representa a gente. E as PyLadies DF, ela tem um incentivo às mulheres na área de tecnologia, muito voltada para Python, mas não se limita a Python. A gente tem mentoria, tem comunicação, tem mulheres que querem empreender, mulheres no ambiente de trabalho. Porque, assim como a Marcela falou, a gente vê uma desproporção em relação à quantidade de homens e à quantidade de mulheres. E quando a gente começou a conversar com as mulheres, falou, por que vocês não vêm? Elas se sentiam desconfortáveis. Então, essa união faz com que a gente ocupe um espaço que também é nosso. Eu já trabalhei numa equipe que eram 17 homens e eu, 11 homens e eu. Que tinha 11 homens e eu, a gente brincava que era 11 homens e um segredo. E essa parte da comunidade a gente fortalece, porque a gente consegue compartilhar nossas dores, nossas angústias, nossas situações. A gente consegue compartilhar nossos desafios. E a comunidade, ela é muito legal a gente fazer parte, porque, por exemplo, em eventos que normalmente tem muito homem, as mulheres se sentem desconfortáveis a participar, porque fala, poxa, só vai ter homem.
E aí, se uma amiga não quiser ir, você acaba não indo. Se você souber que tem comunidades femininas, a gente se aproxima. Aí vamos lá. Vamos dar mais uma? E a gente tem vários movimentos. A gente participa muito das universidades, fazendo palestras. A gente teve o DG, que foi a Django Girls, que foi maravilhosa, essa monte de mulher aqui programando em Python. Tivemos já parceria com a Embaixada dos Estados Unidos nos STEAMs. Então, participem de comunidades, porque vocês vão se sentir mais confortáveis em participar dessa área tão brilhante que é a área de tecnologia. Aqui tem todos os nossos contatos, onde pode achar a gente no Instagram, Telegram, conversar e participar. Obrigada. Agora eu vou passar para a Sâmia. Vamos lá. Bom dia, eu sou a Sâmia, eu sou uma das fundadoras do movimento Mulheres na TI. Nós começamos os nossos trabalhos em 2022, estamos caminhando para o 3º ano de ações. Como foi que nós começamos? Um grupo de funcionários do banco que trabalham na tecnologia percebeu que olhava para o lado e só tinha homem. Eu cheguei a trabalhar numa equipe que tinha menos de 10% de mulheres. E isso começou a incomodar bastante a gente, e a gente percebeu que precisava acontecer alguma coisa. E o que aconteceu? Nos movimentamos, começamos a trabalhar, fizemos várias ações. Nós temos um propósito muito bem definido, que é de encorajar, incentivar, inspirar, orientar, empoderar, conectar mulheres com as diversas áreas na tecnologia. Nosso trabalho é focado em desmistificar a tecnologia e mostrar que TI é lugar para a mulher, sim. O que nós queremos? Nós queremos incentivar as mulheres a conhecer o que a tecnologia é capaz de fazer pela sociedade e se interessarem pela transformação digital, cultural e social que juntas são capazes de prover. Essa aqui é a foto do nosso 2º ano de aniversário. Nós fizemos uma celebração bem bacana lá no Instituto Cezerdelo Correia. Tivemos a participação de muitas mulheres de fora do banco, principalmente. Então, apesar de ser conduzido por funcionários, nós trabalhamos para a sociedade, principalmente. Fazemos várias ações. Marcela, por favor. Próximo. E mostrar um pouquinho o que a gente faz. Opa, deixa eu sair daqui da caixa. Acho que desligou. Ah, não, está funcionando. Nós trabalhamos com 3 eixos de atuação: desenvolvimento, atração e cultura inclusiva. No desenvolvimento, nós focamos principalmente em mentorias. Nós trabalhamos com 3 formatos de mentorias. Mentoria formato Speed Mentoring, que nós realizamos nos eventos que nós participamos. Nós participamos de mentoria em grupo e nós temos um programa de mentoria que já está terminando a 3ª edição, caminhando para a 4ª edição, em que nós fazemos uma mentoria estruturada de até 8 meses, focando nas áreas de tecnologia. Em atração, nós fazemos vários eventos, lives, participamos de eventos, fazemos palestras para mostrar, principalmente para as mulheres, que tecnologia é para elas. Nós somos um movimento inclusivo, assim como a Priscila trouxe. Os homens são muito bem-vindos e são nossos parceiros. Nós trabalhamos em conjunto com muitos voluntários. E cultura inclusiva, nós trabalhamos internamente para incentivar as mulheres na tecnologia, a olhar a tecnologia com outros olhos. Nós recebemos funcionárias novas, temos programa voltado para menores aprendizes, que são as menores que chegam com 15 anos e precisam começar a entender o mercado de trabalho. A gente já puxa para a tecnologia e já mostra que elas podem trabalhar e podem fazer muita coisa bacana na tecnologia. Então, como eu falei para vocês, são as nossas principais ações: mentoria, oficinas, principalmente de Python, de Power BI e outras áreas de tecnologia, sempre focando no básico. O que a gente quer? Mostrar que é possível. Então, saindo dessa oficina, normalmente oficinas de 3, 4 horas, já sai dali com a certeza de que pode seguir na tecnologia. E nós temos o nosso famoso quiz de carreira. Coloquei o QR Code dele aqui. Ele é focado a descobrir qual que é a sua área de TI. Tecnologia é ampla, tem mais de 50 tipos de oportunidades de carreira na TI, e com esse quiz, que foi desenvolvido em parceria com a Alura,
ele dá uma assertividade muito bacana de não só mostrar que você tem um perfil adequado para determinada área de TI, como ele mostra alguns caminhos. E aqui são as nossas redes sociais. Nós temos comunidades no LinkedIn, no Instagram, nós temos um site, nós temos um canal no YouTube e nós temos um grupo no WhatsApp. Na verdade, são 3 grupos, porque todos estão cheios já. E lá a gente compartilha muita figurinha, tira muitas dúvidas, as meninas chegam e perguntam como é que começa na área da TI. Todos os voluntários sempre estão lá para acolher e para direcionar. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Agora eu vou apresentar a Ana, que é uma grande amiga, que é do Somos Tech, né, Ana? Oi, gente. Eu me chamo Ana, eu sou da Somos. Sou uma das fundadoras da Somos... Opa! Passei, acho... Ixi! É verdade. Perdão. Arrumei muito tarde e esqueci o layout. Eu sou da Somos Tech, sou uma das fundadoras do projeto. O projeto ele começou numa universidade, hoje a gente já cortou o vínculo com a universidade, porém ficou aquele carinho, né? E a gente é um projeto totalmente independente, uma comunidade para todos. E temos o objetivo, a nossa meta de dar voz às mulheres na área da tecnologia. Então a gente aceita todos, porém os nossos eventos são, a maioria, todos regidos por mulheres. A gente só não consegue colocar mulheres quando a gente não acha, a gente quer trazer aquele tema e não acha uma mulher para poder apresentar. Mas a gente tenta ao máximo. A gente tem alguns parceiros, como o GDG Cloud, GDG Brasília, a FIAP, a Alura, as meninas aqui, todas são nossos parceiros também. E a gente faz congresso, a gente dá o apoio para as mulheres de... eu estou sozinha na faculdade, não tenho mais nenhuma amiga. A gente, não, você tem que... Entra aqui, a gente está aqui de abraço aberto para vocês. A gente promove alguns eventos também. A gente faz caravanas, tem eventos do GDG Goiânia, que a gente faz caravana para levar o pessoal para lá. A gente já fez 3 caravanas para eventos de lá. Integração das mulheres na área, ajudar. Workshops, grupos de estudo. E a gente também começou agora o nosso primeiro movimento, o nosso movimento Desplugadas, que é um movimento onde a gente pega e vai fazer um artesanato, vai fazer uma coisa para se desligar da tecnologia, se desligar do computador. Já que é o nosso dia a dia, vamos se desplugar também, vamos se conectar e fazer algum artesanato que une muitas pessoas. Então, no mês de maio, a gente fez o nosso primeiro Desplugado, foi um sucesso completamente. E a gente... levou crochê. Fomos para o Parque da Cidade e ficamos fazendo uma tardezinha de crochê. Quem não sabia, a gente ensinou. Comprava o kitzinho e tudo bonitinho. E é um projeto totalmente sem apoio financeiro. Então, é um projeto que vem se guiando e se construindo sozinho e se erguendo também. Aqui estão as nossas redes sociais. Calma aí, que eu que estou com os slides. As nossas redes sociais, o nosso Linktree. E é isso. Gente, as meninas estão falando rápido. Mas, assim, para vocês entenderem, né, que estão chegando aqui agora, o nosso objetivo, acho que maior, e eu estou falando por todas elas aqui, é da importância da coletividade. Então, o que é que a gente acredita de verdade? É que a gente pode, que juntas somos fortes. E é real, tá? Porque, assim, se alguém estiver representando aqui em algum outro coletivo feminino e quiser fazer parte do Conectadas, pode fazer parte. Porque a nossa ideia é essa, né? De fortalecer, de ocupar esses espaços, né? Então, agora eu vou passar para a Mai, que vai falar do trabalho que ela está fazendo com a FIAP. Oi, pessoal. Bom dia. Muito coletivo, extremamente interessante aqui. A FIAP é um centro universitário de tecnologia e a gente tem entrado no coletivo dando um suporte muito grande a todas as comunidades. Hoje, as comunidades que estão no coletivo, elas são nossas parceiras e a FIAP ela tem um processo de parceria muito especial com essas comunidades e com outras comunidades também dentro ao redor do Brasil. Então, a gente vê que cada uma delas tem um propósito muito incrível, que é conectar as pessoas que estão ali estudando, que estão trabalhando na área de tecnologia, conectar
com um grupo. E aí vem a FIAP, que, através dos cursos, através das parcerias, a gente consegue trazer conteúdo para que a gente tenha cada vez mais pessoas dentro desse universo da tecnologia. Então, hoje, a FIAP ela acredita muito que essas conexões elas são importantes e que é preciso ter um futuro com propósito. E aí, como que a gente faz esse futuro com propósito? A gente tem alguns tópicos aqui. O primeiro é, a gente tem um recurso acadêmico muito selecionado, muito específico na área de tecnologia. A gente consegue disponibilizar isso para as comunidades. A gente tem a parte de desenvolvimento profissional. Então, muitas pessoas que estão ali dentro da comunidade, elas querem se tornar profissionais melhores e muitas vezes elas vêm para o nosso ecossistema para poder ter cursos de graduação, pós-graduação, MBA. A gente tem também a parte que apoia projetos de inovação, como essa que é o Conectadas. A gente tem parte de mentoria, de instrução com os membros da comunidade. E eu acho que muito mais que isso, importante, a gente tem um projeto que é a plataforma Eu Capacito, que são cursos de tecnologias gratuitos que a gente disponibiliza para qualquer pessoa no Brasil, no exterior, ter acesso e ter ali o seu diploma com o peso e o carimbo da FIAP. Obrigada. Obrigada, Mai. Meninos, eu vou voltar aqui para o primeiro slide, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Vou deixar aqui a logo do Conectadas. Então, cada uma que está representando um coletivo. O microfone está com você aí, né, Sâmia? Aí eu vou perguntar como é que vai ser a dinâmica. Eu vou fazer perguntas para elas e aí depois a gente vai abrir para todo mundo. Combinado? Então, vamos lá. Sâmia, eu vou começar por você, mas é cada uma que pode responder, tá, professora? Ó, quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram, você já enfrentou, né, no caso, para manter o coletivo ativo e como é que você superou esses desafios? Bom, não é fácil manter uma comunidade voluntária, né? Apesar de nós sermos funcionários do banco, nosso trabalho é voluntário, então a gente faz isso fora da nossa jornada de trabalho. Quais são os desafios? Principalmente conseguir disponibilizar tempo, né? Isso para quem trabalha voluntário é essencial não perder esse controle da família, né? Então a gente tem trabalho, tem família, tem filho para cuidar, eu falo, tem supermercado, enfim, tem muita coisa além do trabalho voluntariado, mas existe o compromisso, né? Existe todo um propósito, que é o que a gente fala muito, e isso é o que torna o nosso trabalho mais leve e mais comprometido. Isso é muito importante. Então, parte de cada um de nós, nós temos vários voluntários, sempre estamos precisando de novos voluntários, então, se vocês quiserem, serão muito bem-vindos. E montar esse coletivo e deixar ele organizado é o que é o maior desafio nosso, tá? E dentro do trabalho é sempre manter a postura desse propósito que nós temos, né? É manter cada um, o colega do lado, deixar claro, é importante a participação feminina. Colega, fala para sua esposa, fala para sua irmã, fala para sua filha, que é importante a tecnologia. Então, esse é um desafio que a gente tem e a gente enfrenta a cada dia. Então, a gente não para. É internalizado trabalhar com a coletiva o tempo todo. Agora, eu vou fazendo as perguntas e vão passando o microfone. A professora quer falar, peraí. Isso. O Meninas.comp, ele tem, como eu falei, começou em 2010, então nós temos uma história de 15 anos. E o desafio de manter o grupo ativo, inicialmente, foi ideia de professoras. Então, nós, professoras, íamos nas escolas, nós fazíamos as oficinas, então era bastante complicado, porque professor universitário tem que dar aula, pesquisar, fazer administração e fazia isso no tempo voluntário. Então, um dos nossos desafios, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Hoje a gente tem um grupo muito grande de alunas incríveis, voluntárias. Tem algumas aqui, a Luana, a Gabi, eu estou enxergando essas duas, mas tinha mais. Então, assim, ter um grupo grande de alunas voluntárias que consigam tocar o projeto com a gente é algo muito importante. Outra coisa, a gente vai nas escolas de ensino público. Para ir na escola e trazer essas meninas para conhecer a universidade, a gente precisa de ônibus, precisa de alimentação, e o projeto é voluntário. Então, a gente tem que procurar recursos. Como é que a gente vai
trazer uma escola, trazer o ônibus, trazer a alimentação. Então, 2 grandes desafios que eu acho é a gente ter recursos para manter o projeto da forma que nós mantemos e manter um grupo de alunas conosco para poder divulgar as atividades. O primeiro, quer dizer, as alunas conosco a gente já tem, a gente está com um grupo realmente incrível em todas aquelas frentes e hoje a gente, acho que as nossas alunas são mais de 30 voluntárias no nosso grupo fazendo tudo com a gente, isso é muito bom. Raquel, tá ouvindo? Pode falar, Raquel. Nessa parte de manter a comunidade unida, o que mantém muito é o propósito. Mas claro que como é um trabalho voluntário, né, como a professora e a Sâmia falaram, precisa do tempo extra, né, o tempo fora do trabalho, o tempo fora das atividades. E é natural que em alguns momentos essa animação dê uma caída, o que dá fôlego para a gente. E aí eu vou contar 2 casos para vocês. Na Campus Party do ano retrasado, a gente sorteou um curso de Python e eu vi uma moça, já ali por volta de 30 anos, rodeando o nosso palco e perguntou se o sorteio já tinha acontecido. Eu falei que já tinha acontecido, que outra pessoa tinha sido sorteada, ela veio conversar. Ela, poxa, eu estou fazendo enfermagem e minha família é contra eu fazer tecnologia porque acha que é coisa de homem. Então a gente acha que isso não acontece, mas ainda acontece mais do que a gente imagina. E quando ela falou que a família dela era contra ela ir para a área de tecnologia e queria que ela fizesse enfermagem porque era uma profissão mais voltada para cuidado, uma profissão mais voltada para a mulher, eu falei assim, pega meu telefone, pega a comunidade, por quê? O peso dessa mulher ir contra a família para ir para uma área de tecnologia, e a gente só vai descobrir se gosta quando a gente exercer. Então, olha o peso de exercer e falar, poxa, não gostei, e escutar da família, viu? Eu te falei. Então, o que a gente se uniu como comunidade, fala, olha, tem esse curso, tem esse apoio, quer conversar? É assim na área. O movimento de mulheres no Banco do Brasil são mulheres que já trabalham na área, então compartilham dia a dia, e essa é a importância. Esses momentos dão fôlego para a gente continuar no voluntariado. E o outro, que eu falei que ia contar 2 casos, né? Como eu olhei e ninguém respirou, já vou falar. Foi ao contrário. O pai de uma menina falou assim, vem para a TI, porque agora dá dinheiro. Ela, não quero, eu quero marketing. Então, como que a gente vai e conversa, tanto quem não é incentivado, quando com quem é super estimulado a algo que não quer fazer? E como a gente conversa, já tendo a experiência no ambiente de trabalho, experiência de vida, ou aquela vontade de unir pelo propósito, a gente chegar, conversar, esclarecer em algo neutro, e que a pessoa possa desabafar e conversar sobre situações reais que acontecem no dia a dia. E complementando, situações que acontecem até no ambiente de trabalho. Algum desconforto que aconteceu, como a nossa vice-presidente contou no encontro que a gente fez do Cerrado, alguns desconfortos que ela passou e como o apoio, a nossa rede de apoio, ajudou a conversar e a sair de determinadas situações baseadas em experiência. Boa. Tem uma pergunta que eu quero fazer. Eu vou aqui para frente, porque os meninos falaram que não dá para gravar direito, aí eu vou aproveitar meu momento. Estamos aqui, né, meninas? Tem que ficar bonita. Falaram que ali no canto não tá bom, não. Uma coisa que eu acho importante, aí, eu acho, professora, eu vou começar com você, mas eu acho que é importante todas falarem, é sobre representatividade, né? Então, a gente falou aqui que a gente não se vê nesses espaços. Então, assim, o que você falaria, professora, para meninas que você já viu passar e quando elas chegam e elas não se sentem representadas naquele espaço, sabe? Porque eu acho que é uma grande questão para nós mulheres, né? A representatividade é algo muito importante. Eu sou professora, não vou falar quantos anos, né, mas meus cabelos brancos já dizem, muitos anos. Eu sou pesquisadora da área de banco de dados, Departamento de Ciência da Computação, da UNB, como eu falei, mas eu sou da Sociedade Brasileira de Computação. E é muito estranho, em vários eventos nacionais, internacionais, de pesquisadores, você entra numa sala para apresentar seu artigo, sua pesquisa, seu trabalho,
e só tem homens na plateia, ou só tem homens apresentando. Então, pelo menos a Sociedade Brasileira de Computação tem um movimento que todos os eventos nacionais que a gente faz tem que ter mulher também palestrando, ou na mesa, ou em qualquer evento que a SBC, que é a nossa Sociedade Brasileira de Computação, faz. Quando a aluna se vê, ou quando uma pessoa se vê nenhuma outra pessoa que está falando, isso é relato de várias alunas minhas, falou, nossa, professora, fiquei tão feliz de ver a senhora ali, parecia com a minha história, isso aí me inspirou a continuar na computação, continuar no curso, é algo muito importante. E é uma preocupação que nós, mulheres, temos, e a gente tem que lutar por isso. Porque, às vezes, os homens organizam os eventos e eles não sentem isso. Então, para ele está ótimo. Tem lá 6 painelistas, você vê a volta e fala, gente, não tem uma mulher que saiba falar de IA nesse evento? Não tem uma mulher que não sabe falar de rede de computadores ou qualquer outra área da computação? Mas eles não sentem isso, eles não veem essa necessidade porque onde eles chegam só tem homens e está ótimo para eles. Então, a gente estar junto e a gente lutar por ter, sim, espaço é muito importante. Então, isso é uma luta diária, a Sociedade Brasileira de Computação está muito bem, nós temos uma presidente mulher, Thaís Batista, que já vai para o 2º mandato, e ela é excepcional, e ela está lutando com essa frente junto com a gente. Então, assim, eu acho que é fundamental, eu acho que é muito importante. Eu quero abrir para você, Priscila, para falar sobre. Aqui, Pri. 2. Eu sempre gosto de abordar isso de uma forma positiva, tá? Porque eu acredito que as mulheres precisam buscar os seus espaços, mas tem que ser uma forma positiva, não agressiva, para que a gente tenha união. Porque no nosso grupo, por exemplo, eu faço a liderança, e essa liderança que é feminina, de um grupo de maioria masculina, ela está mudando já. Por quê? A gente tem uma consciência de deixar a coisa mais equilibrada, mais balanceada, né? Porque a gente tomou consciência. Então, como a professora falou, às vezes a sociedade não tomou consciência do que ela está fazendo. E aí a gente começa a tocar em algumas feridas e a falar, e aí tenta fazer isso de uma forma positiva para eles verem. Ano passado eu participei de um meetup que eu fui falar sobre mulher no mercado de trabalho, sobre alguns paradigmas, né, algumas coisas que acontecem e que deixam a gente triste, como, por exemplo, você ser constantemente interrompida em alguns eventos ou reuniões. E, assim, todo mundo que passa por isso, você percebe que o meio dos meninos, eles já se respeitam mais, eles dão mais liberdade para um falar, e quando a mulher vai falar, há uma certa resistência, mas isso está inconsciente nas pessoas e na sociedade. Então, a gente tem trabalhado de uma forma positiva, demonstrando que isso incomoda, que a gente quer ter um espaço sem ser, né, agressivo, e trabalhando para ganhar nosso espaço, porque senão a gente vai criar bolhas, e não é isso que a gente quer. A gente quer se misturar, a gente quer que a mulher tenha o espaço dela para trazer benefícios para a sociedade. Não é porque é mulher somente, é porque ela pode dar benefícios para a sociedade. Então, ela tem que estar nos meios de tecnologia, ela tem o que entregar, ela tem o que agregar. E não é só para equilibrar a quantidade, né, de sexo masculino ou feminino. A gente tem o que entregar para a sociedade. Então, eu sempre trabalho isso. E eu sou uma mulher num grupo de 11 homens também, tá, Raquel? E um segredo. E aí a gente sempre tenta mostrar para eles o que realmente a gente quer estar ali naquele espaço. E outra coisa, como ter mais mulheres no mercado de trabalho? É uma coisa estrutural. O que nós estamos fazendo hoje, o que a professora faz há 15 anos, que já tem frutos, isso começa a dar frutos, porque é estrutural. Então, o problema não vai ser resolvido de uma noite por dia, mas nós plantamos sementes. Então, mostrem para suas filhas que elas podem brincar com Legos, que elas podem fazer, né, pequenos brinquedos, engenharia, e já criar aquele sentido crítico. E elas vão decidir na frente se elas vão por ali ou vão por lá, mas tem que ser apresentado para elas a ciência, as matemáticas, para que elas possam também vir no futuro, porque isso é estrutural, pelo menos é as minhas pesquisas, né? Então, dá sim, e eu acho que já tem muita coisa boa acontecendo. Obrigada, Priscila, eu acho que é isso. Ó, tem uma surpresa para vocês. Quem participar agora do nosso painel aqui com perguntas, vai ganhar brindes. Quem gosta aí de brinde? Ah, pelo menos, né? Não tem um café pra gente falar, ô, igual o Tonico, tá? Eu não consigo, gente. Eu até tentaria, mas acho que ia ficar muito feio. Mas vamos ter os brindes, tá? Vocês querem, eu vou abrir para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui? Rapidinho, pera aí.
só respondendo essa pergunta que você fez, eu acho que o meu papel aqui em Brasília, como Community Manager da FIAP, é conectar os professores que a gente tem lá em São Paulo com o cenário daqui. Então, sempre que eu faço curadoria, principalmente quando a gente está falando de eventos de mulheres, de eventos onde a comunidade ela é feminina, eu tenho sempre esse cuidado de escolher as professoras que a gente tem lá, porque elas conseguem trazer não só a visão do mercado de trabalho de São Paulo, de outros estados, mas também trazer um conteúdo relevante aqui para Brasília. Então, eu sempre tento conectar essas pessoas chaves para que a gente consiga fazer cada vez mais um movimento. Então, hoje Brasília, ela está no foco da FIAP. A FIAP ela está muito feliz em estar aqui e a gente quer cada vez mais fortalecer esses coletivos que estão aqui presentes. Só falar também, porque eu fui que ainda não falou, mas a questão da representatividade. A Somos começou na universidade, de todos os cursos, de todos os semestres e tudo, o índice de alunos era de menos de 100 alunos. Em 2020, tem 5 anos isso. E ano passado, quando a gente estava saindo da universidade, a gente já sabia que já tinha mais de 200 alunas. Já aumentou bastante. Então, a gente entrava numa sala, a gente via uma sala e já não era só uma aluna. Porque quando eu fui me formar, entrou 4, só eu que formei. E hoje já não era mais, tinha umas 10, assim, e uma turma de 60 pessoas. E isso era muita coisa. Que antes era 4, uma aluna, para 10 já foi um grande. Então, a representatividade ela está vindo. Ela está crescendo, ela está aumentando. É aos poucos? Não vai ser, como a Pri falou, não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver isso. Mas a gente começou a tecnologia, né? A gente foi as primeiras programadoras, as mulheres. E a gente tem ainda voz, a gente consegue alcançar mais espaço, né? É só aos poucos mesmo, mas a gente vai retomar o nosso lugar. Tô brincando. Marcela, posso falar só uma última coisinha? Pode, claro, pode. Professora Maristela também quer falar, pode falar. Não, tá ótimo. Nós trabalhamos muito, todos os grupos aqui, nós temos outros coletivos, trabalha muito para incentivar, para desmistificar, para capacitar as mulheres, mas depende das mulheres também, tá? Então a gente está fazendo a nossa parte, a gente esclarece, dá todo o suporte, dá todo o direcionamento, mas a gente precisa também do lado de vocês. Busquem a gente, tirem todas as dúvidas, pergunta, principalmente, muitas perguntas chegam para nós e a gente esclarece com muita felicidade, porque houve interesse. Tá? Então, era só isso que eu queria passar, que nós estamos aqui à disposição. Por isso que nós participamos desses eventos, nós organizamos vários eventos, trabalhamos muito, justamente para isso, para que vocês tenham interesse e venham procurar a gente, que a gente dá todo o direcionamento que vocês precisarem. Isso mesmo. Espera, eu vou passar para a professora. Eu falei sobre o Meninas.comp, mas teve uma fala que falou: o que te motiva a estar aqui, a estar aqui ontem no meu feriado, cheio de trabalho para fazer, artigo de aluno, revisão de projetos e tudo mais, mas o que motiva a Maristela a participar disso? São histórias de vida. Eu tenho uma aluna hoje minha de mestrado, que ela começou com a gente no primeiro ano do ensino médio, na Escola Paulo Freire, e passou 3 anos no ensino médio com a gente, passou na ciência da computação, de baixa renda, cotista de baixa renda, quer dizer, a família ganha um salário mínimo e meio, entrou na UNB, se formou em ciência da computação, hoje é funcionária de uma multinacional, ganha em real ou em euro, agora até esqueci, porque ela teve que escolher por causa do CLT, mas agora ganha pela multinacional, e uma felicidade enorme que eu tive, a gente teve um artigo a saída do trabalho dela de conclusão de curso no Rio de Janeiro. Aí, eu sempre ajudo as minhas alunas. Aí eu falei assim, olha, eu vou te ajudar, você precisa de quê? Da passagem, hospedagem? Vamos ver os custos. Ela respondeu para mim, professora, agora eu sou funcionária de uma multinacional. Não precisa, eu ganho muito bem. Aí aquilo foi uma felicidade, porque eu levava aquela menina para a escola, no ônibus, às vezes no meu carro, com o lanche que a gente conseguia ali do nosso bolso, quando a universidade não conseguia dar. Isso é uma história. Uma outra história também que foi muito emocionante, essa é super recente. Uma aluna nossa também, que está com a gente há muitos anos, acabou de ser contratada pela Uber, se mudou para São Paulo,
vai se formar no TCC agora, em julho, e ela se despediu de mim. Ela, professora, eu faço questão de se despedir da senhora, tal, a gente marcou, né, o encontro. E aí ela falou, professora, eu estou ganhando tanto dinheiro que eu nunca vi esse dinheiro na vida. Professora, eu estou funcionando na Uber. Aí, assim, aquilo me deu uma felicidade, porque eu acompanhei essa aluna desde que ela entrou, desde que ela foi caloura, e ela sempre foi do Meninas.comp. E hoje ela está dessa forma. Então, são histórias. Eu só estou trazendo 2 em 15 anos. São muitas histórias, mas é isso. É ver essas meninas se desenvolvendo, crescendo profissionalmente e conseguindo, mudando socialmente uma realidade. Porque são meninas carentes. Essa, por exemplo, foi falar para a avó dela, vó, olha, eu vou trabalhar na Uber. Aí a avó dela falou, minha filha, você não tem nem carro, como é que você vai dirigir em São Paulo? Ela falou, não, eu vou trabalhar, eu vou programar aquele negócio lá. Aí ela, tá. Então, assim, para vocês terem ideia, se são alunas realmente carentes, que a gente trabalha, também temos nossas alunas super poderosas, mas a gente consegue transformar vidas. E é isso que motiva a gente a tirar o nosso tempo para estar aqui com elas e fazendo o que a gente pode da nossa parte para vê-las se desenvolvendo. É isso, né, professora? A gente fica até com o coração assim emocionado, né? Porque a gente sabe que essa inserção na tecnologia, hoje a gente tem um mercado de trabalho que potencializa isso, e a gente tem um mercado que quem não estiver apto à tecnologia provavelmente não vai estar aprendendo no mercado. Então a gente está falando de um futuro que é amanhã. Então, ó, vou abrir agora para as perguntas. Ai, gostei de ver! Né? Você viu? Eu fiquei feliz, um monte de braço. Ai, meu Deus, preciso de ajuda. Vou precisar de ajuda. Deixa eu pegar, eu vou ali pegar... Jorge, pega para mim as lembrancinhas ali, que estão ali atrás, escondidas. Fala o seu nome e aí a gente ouve. Não sei se eu estou bem aqui. Bom dia. Já vou pedindo desculpa, eu sou um pouquinho tímida. Eu escrevi minha pergunta para mim não errar. Tá bom? Gente, então, bom dia. Antes de tudo, parabéns pela trajetória de cada uma, né? Foi muito bom ouvi-las, né? Meu nome é Ana Karen. Sou uma mulher que por muito tempo trabalhei como vendedora de maquiagem. Trabalhei durante 9 anos seguidos, né? Mas recentemente decidi escutar aquele chamado interno meu, né, de uma transição de carreira. E assim, a tecnologia ela sempre me chamou, sempre fui muito envolvida nos projetos. Trabalhei também em engenharia, né? Eu trabalhava no RH, então eu acabava fazendo algumas coisinhas no meio envolvendo tecnologia. Porém, sempre tive medo de realmente ir para a tecnologia. Justamente por isso, por esse receio, né? Que eu sou casada também, e o meu marido sempre dizia, não, isso é coisa de homem, né? Isso não é para mulher. E a minha pergunta é, o que vocês aconselham, que conselho vocês dariam para mulheres que, assim como eu, estão mudando de carreira e começando do zero, assim, de áreas completamente diferentes, sem experiência prévia em tecnologia, mas com muita vontade de aprender e fazer a diferença? Quem quer responder aí? Obrigada. Sâmia, responde. Raquel, vai lá. Tá bom. Desculpa. Na transição de carreira, eu acabei perdendo o finalzinho da pergunta, né? Mais para pé. Tá. A questão da... Desculpa. Sim, só o finalzinho. Que conselho você daria para quem está começando do zero, vindo de uma área completamente diferente, né, do que sempre trabalhou, sem experiência prévia em tecnologia, mas com muita vontade de aprender e fazer a diferença? Obrigada. Qual que é o seu nome? Ana Karen. Ana Karen, primeiro, descubra qual que é o seu perfil. A TI ela é muito vasta. Então, eu já estou fazendo um curso de engenharia de software. Já legal, comecei. você está se encontrando nele? Muito. Está gostando bastante? Muito. Ótimo. O que mais tem é vaga para engenharia de software. Né? Tem muita oportunidade para engenheiro de software que pode trabalhar desde segurança da informação,
desde desenvolvimento de aplicativos, desde segurança de redes, dá para trabalhar com muita coisa. Por isso que é importante também você pensar exatamente qual área que você quer trabalhar com engenharia de software. Desculpa. Tudo bem. Né? Oi? Engenharia de software. Então, se você precisar, lembra que eu mostrei do quiz de carreira? Sim, ele pode te ajudar também, tá? Você já tem a graduação, mas você já deve ter percebido que é muito amplo. Tudo que você está estudando acaba ainda não te direcionando exatamente para o que você precisa. Então, depois dá uma olhadinha e se você quiser a gente conversa depois. Tá bom? Obrigada, gente. Gostaria de colaborar também. Primeiro, em relação à transição de carreira. E aí eu vou compartilhar a minha experiência. Eu trabalho com dados desde 2011. E eu costumo falar que eu fiz uma transição de carreira sem sair do lugar. Porque a forma que a gente trabalha com os dados mudou. Então eu vou falar para vocês o que eu falo para o meu filho. Não tem momento melhor para vir da área de tecnologia. Porque muita coisa nova, muita coisa está surgindo agora e vocês já vão aprender do início. Agentes de IA está surgindo agora. Os meus 20 anos de tecnologia não tinham. Então, sintam-se encorajados a estar no mesmo patamar que todo mundo, porque está todo mundo aprendendo. E outra coisa, eu fui a única mulher a me formar na área de tecnologia há 20 anos, e o que eu fiz? Eu olhava para os meus objetivos. Eu não ficava olhando que só tinham homens. Eu olhava para os meus objetivos. E aí é muito mais fácil você seguir quando você não se compara com quem está do seu lado. Olha lá, vamos às mãos, ó. Oi. Oi. Ah, tá ali já. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Márcio, eu sou professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E eu gostaria de parabenizar, todas as falas foram bem inspiradoras. E eu gostaria de compartilhar que na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal existe um projeto em parceria com a UNB chamado MICE, Meninas e Mulheres no Instituto de Ciências Exatas, né? Que é um curso que caminha alinhado com o que vocês falaram, né? É um curso oferecido para as meninas dos 2 últimos anos do ensino fundamental, do 8º e 9º ano. O curso começou numa regional de ensino e está se expandindo, se não me engano, são 4 ou 5 regionais que têm esse curso, né? E eu trabalho no Núcleo de Tecnologia Educacional, que fomenta e desenvolve esses cursos, né? E aí, pegando a fala de alguma de vocês que eu não vou lembrar agora, a minha participação no curso é mínima, porque nós temos professoras que já estão à frente desse curso, conduzindo muito bem essas iniciativas de trazer as meninas muito cedo, ainda no ensino fundamental, para o caminho das ciências exatas, né? Estava conversando aqui com a minha filha, que é estudante de design gráfico. Na turma dela é meio a meio, metade homem, metade mulher, né? Mas eu tenho a impressão que no passado havia uma desigualdade. Então, a minha fala é mais nesse sentido, né? De dizer que estamos no caminho certo e que na Secretaria de Educação também há iniciativas, né, nesse sentido, e que as coisas não acontecem por si só, né? As parcerias e o compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? E trabalhar em conjunto com quem tem objetivos funciona muito bem, né? Sozinho a gente não consegue nada. E aí a gente vai estar por aqui hoje, a Secretaria de Educação, caso queiram estender essa conversa. Eu não posso falar em nome da instituição, né? Mas eu posso falar a respeito da experiência que eu tenho, né? Para a gente conseguir ampliar cada vez mais a participação das meninas, o quanto mais cedo, melhor, no campo das ciências exatas, da tecnologia, ou para onde elas quiserem ir. Tá? Essa é a minha fala. Obrigada. Só um momentinho. Eu só gostaria de complementar. É Márcio? Na verdade, a Universidade de Brasília tem, no último edital de Mulheres da Ciência, foram mais de 14 projetos aprovados, e todos com integração com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, essa parceria da UNB com o Distrito Federal ela é longa e de muitos anos, e de tantas áreas de conhecimento, né? O MICE da matemática é um delas, mas a Universidade de Brasília é muito grande. E nós, Minas.com, também somos da UNB, temos a parceria com a Secretaria de Educação, e são várias iniciativas de projetos de inclusão de mulheres.
Aqui, ó, tem, é porque você tá, eu vi, ó, tem a meninas.com, aí vamos enumerar porque, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 pessoas aqui, vamos só, Ela aqui. sei, Essa? é essa, depois ela, aí aqui, aí vamos na ordem, tá? Tá ouvindo? Aí fala seu nome, eu sei que é da meninas.com. Bom dia, meu nome é Gabriele, eu sou estagiária pública, eu não vou falar instituição, mas ela fundou o primeiro núcleo de tecnologia em todos os ministérios, pelo diretor dessa secretaria, e eu sinto um pouquinho de dificuldade, por mais que eu esteja 1 ano lá, eu queria saber qual seria uma estratégia de lidar com o primeiro núcleo de TI e ser a primeira mulher da secretaria no núcleo de TI e como lidar com essa pressão de ter chefe homens, colaboradores homens. Eu sinto que tem uma rivalidade até no mesmo cargo, que é estagiário, por causa do sexo feminino e masculino. Qual seria a estratégia de lidar disso da melhor forma? O seu nome? Gabriele. Gabriele, eu vou passar aqui para a Priscila, mas eu queria falar uma coisa para você. O começo de todas nós aqui foi assim. Por exemplo, que a minha inquietude foi de quê? Eu sou jornalista, né? Sou assessora de comunicação. A minha formação é comunicação. Entrar em salas e só ver homens foi me incomodando. Eu falei, gente, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí, essa questão também da fala. Quando ia ser o meu local de fala? Uma pessoa que tem base em humanas e começar a estudar algoritmo, começar a falar de IA, né? Hoje eu faço um mestrado sobre isso. Então, eu tenho meu local de fala porque eu estudo sobre isso. Mas não é fácil. Assim, não é o que a gente está fazendo aqui. Acho que o nosso objetivo é estar com você aqui, te dando suporte para isso, entendeu? E da gente estar junto falando, cara, a gente vai entrar nesse espaço. Qual é o nome dela? Gabi, pode me chamar de Gabi. Gabi, eu sei o que você está falando porque eu passo por isso, já passei. Eu estudei telecomunicações há uns 10 anos atrás e eu fui a única mulher a ser formada lá, de 3 meninas que entraram. E como é que eu sobrevivi à selva? Vamos dizer assim, né? Eu cresci no meio de primos, então eu nunca tive dificuldade de lidar com o reino masculino. Na verdade, eu sempre me infiltrei, né? Sempre joguei bola, sempre conversei, sempre brinquei, eu sempre estive do lado deles. Mas ter uma semelhante faz diferença. E a gente sente falta. E isso não tem o que mudar sobre isso. Isso a gente sempre vai ter. Como vai mudar? Quando mais mulheres vierem. E quanto mais a gente disputa espaço entre mulheres, é pior. Porque aí as meninas não vão querer trabalhar num ambiente desse, onde você já está, chega mais uma menina e vocês têm que disputar a atenção, entendeu? Eu sou mulher, então eu tenho que ser melhor do que ela, eu tenho que ser 10 vezes melhor do que os homens para estar aqui. Então a gente chama isso de síndrome da abelha rainha, tá? Que é quando você está no espaço, que você já conquistou e chegam outras mulheres e você se sente meio que ameaçada. Porque você inconscientemente lutou para estar ali. Então, o que eu costumo fazer é sempre ser legal com as mulheres, sempre mostrar que eu estou ali para compartilhar, para estar junto, fazer amizades e buscar não disputar, buscar parceria. Né? O time feminino a favor do time coletivo. Então, acho que isso faz todo sentido. E trazer a consciência, né? Para algumas amigas, né? Olha, eu me sinto assim, me sinto assado, eu queria tanto o apoio de mais mulheres, não sei por que nosso time feminino é assim, agressivo. Abre o jogo. Eu gosto muito disso. E as pessoas começam a tomar consciência e começam a se unir. Então, essa é meu aconselhamento que eu daria no caso dela. Vamos lá, tem bastante pergunta. Vamos, aquela que é da frente. Ali, ó, vai lá. Pronto. Fala o nome, tá? Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia, 1 minuto. Bom dia, meu nome é Laiane, eu sou professora de informática do Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa. E eu cheguei já no finalzinho da fala de vocês e peguei um pedacinho falando sobre aplicação, sobre estrutura e tal. E eu queria comentar um pouquinho sobre a minha experiência no Instituto. A gente fez parte também desse projeto com o Caliandras Digitais. Dentro do Caliandras, a gente tentava trazer essa mesma pegada do meninas.com, que é incentivar as meninas a não desistir do curso, colocar elas para ter autonomia. E aí, uma coisa que eu percebi
é que as meninas, elas não ousam, sabe? A gente tem uma tendência a se esconder, a não ser ousada, a não aparecer, né? E aí, como que vocês conseguem lidar com isso nos projetos de vocês? Porque, por exemplo, o Calendras Digitais ele foi dissolvido, né? A gente não conseguiu dar andamento com ele porque não tinha adesão. As meninas não iam nas reuniões, não faziam os projetos, principalmente projetos de programação. Então, foi um desafio que a gente não conseguiu vencer, né, no Instituto. Então, gostaria de saber da experiência de vocês, né? Como continuar andando com esse projeto. Eu que vou responder você. Eu sei a sua dor. Eu acho que eu vou levantar porque eu sou baixinha, gente. Então, eu sentada não dá para ver direito. Eu sei a sua dor. E a Somos Tech, a gente teve um início muito turbulento. A gente vinha com cursos dando para as meninas dentro da instituição que a gente estava. E a gente conseguia, às vezes, nem terminar um módulo. A gente montava um curso todinho de 6, 5 módulos. E toda etapa, assim, todo tinha. E a gente não conseguia nem terminar o módulo. A nossa vice atual, ela participou da primeira turma que a gente conseguiu terminar até o segundo módulo. Mentira, a gente foi até a metade do segundo módulo. E é compreensível, porque às vezes a gente está ali, está todo mundo pilhado no início, está todo mundo participando, mas no meio do processo, aí vem a faculdade, aí vem o serviço, aí vem o TCC, ou vem projetos finais de curso, e as meninas vão sumindo, mas não desistir. A gente começou a entrar e conhecer as outras comunidades. Se juntava, ia nos eventos. Aí, indo nos eventos, você vai fazendo mais um network, vai conversando mais. Ah, eu estou fazendo tal curso. Vou chamar tal comunidade, por exemplo. As Paileiras, a gente se conheceu em um evento. Menos de uma semana depois, a gente já estava fazendo evento juntas. E esse ano, a gente ia fazer uma roda de conversa para as mulheres na área da tecnologia. E aí, as meninas chegaram assim, Ana, quais são os planos para a Somos Tech para o Dia das Mulheres? Aí a gente está querendo fazer uma roda de conversa. Ah, bora juntar? Bora. Aí daqui a pouco a Pri, que a gente já tinha conhecido também em outros eventos, a gente se conheceu, foi em algum evento. E aí a gente se conheceu, aí ela falou, Pri, eu já estou com o conjunto. Não, então bora juntar todo mundo. E aí a gente fez o MTI Cerrado, que deu mais de 200 pessoas. Então, foi quase 200, 300 pessoas. E a maioria mulher. Ali era lindo, o público assim, cheio de gente. Mas é isso, é não desistir. Às vezes vai ser difícil, às vezes você tá ali, cara, tô dando minha vida, meu sangue, mas não tem gente, não tem público. Eu gosto de falar assim, se a gente alcançou uma pessoa, isso já ganhou um coração, uma vida. Assim, Obrigada. Um negócio. Eu vou deixar, vai ter ela mais 3 falas ali. Estou vendo vocês, e você também. A professora vai falar 30 segundos, porque ela falou que é 30 segundos porque você perguntou como não dissolver um projeto. E como Minas.com tem 15 anos, eu acho que é a que está mais escolada aqui para falar. O que a gente fez no Minas.com que funcionou, que eu não sei se vai funcionar em outros projetos. Primeiro, ter muitas voluntárias. A aluna chama a outra. Entender que voluntariado, você dá o que você pode. Então, se você só tem 1 hora, perfeito, vem, me ajuda. Então, as alunas incentivam as outras. Só para finalizar, na confraternização do ano passado, teve uma aluna que falou assim, nossa, eu não falava, eu morria de medo, e agora com as minhas amigas eu consigo falar. E hoje ela está na comunidade Minas.com dando uma oficina. Então, assim, aceitar todo mundo, muita gente, e entender que voluntário você dá o que você quer, e as alunas chamando as alunas, porque eu, como professora, é tranquilo, mas ela vendo as outras é muito melhor. Então, a gente tem 10 minutos, ó, que bom. Vamos perguntar aqui, ó. Começa com ela aqui, pode falar. E aí a gente vai passando aí, ali e ali. Bom dia, vai ser rapidinho, até porque a minha pergunta tinha tudo a ver com a pergunta que acabou de ser feita, né? Meu nome é Lorena, eu sou servidora pública no STF e também estou à frente de um grupo de meninas lá da faculdade de DP. E a gente está começando agora. Nós já participamos, tudo bom, professora? Estou conhecendo a comunidade. E a gente já participou de um evento do Movimento Mulheres da TI.
foi muito joia, mas a minha pergunta era exatamente essa. Eu sou da área de cyber, de segurança de redes e cyber. Nossa representatividade é menor ainda, não sei se tem como ser menor, mas a impressão que eu tenho é que é bem baixa. Só um dado, rapidamente, 18 anos de profissão, que eu já estou aqui na área. Esse ano eu estou tendo uma colega na equipe, sempre me inserida em times de 3 a 4 pessoas, mais ou menos, e agora chegou a minha colega e eu brinquei com ela, falei assim, você demorou tanto, onde você estava, você demorou tanto para chegar. Mas é uma brincadeira, a gente sabe de toda a dificuldade. A minha pergunta era exatamente essa, tá? Então, o engajamento, o como falar com a linguagem das meninas que estão chegando, para que a gente não perca o movimento, para que ele não se dissolva e que a gente continue mantendo elas engajadas, ativas e participando dos eventos. Então, acredito que a professora já tenha respondido muito bem. Obrigada pela participação. Vou passar para a colega lá de trás, que ela levantou. Vai lá, amor. Estou te vendo. Você? Vai lá. Fala o nome. Oi, Tudo gente. bem? Boa tarde. Meu nome é Rania. Eu tenho uma pergunta para vocês, mulheres que têm mais de 20 anos de carreira. Como é que foi, no início, a referência da trajetória de vocês? Alguém que incentivou? Como é que começou tudo? Eita, essa pergunta dá um livro aqui, tá? Vou te falar. Vamos... Priscila, resume aí, ó. Vamos lá. Como ter referência, sendo que você é a segunda mulher formada na família e não tem nenhuma tecnóloga em casa? A referência minha foi as mulheres guerreiras da minha família, que não são tecnológicas, não são de ciências, mas de alguma forma elas quebraram tudo e foram mães de família, foram líderes. Então, as pessoas que me inspiraram como mulheres foram a minha matriarca, que era da agricultura, não tem nada a ver, né? Tem a ver, porque tem as tecnologias. A minha mãe, que foi a mãe solo. E dentro da tecnologia mesmo, eu fui descobrir personagens depois que eu já tinha arrebentado. Porque é como a Raquelzinha falou, você não pode se comparar demais, porque senão você perde o foco, né? Então, hoje você já tem figuras, né? Mulheres aí, da década de 50, até mulheres mais antigas. A gente costuma falar muito de Ada Lovelace, que foi a primeira programadora, né? E a gente começa a ver essas mulheres e se ver nelas, e ver novas meninas nelas. Mas dentro da minha experiência, as mulheres que foram inspiração para mim foram as minhas tias, mulheres que quebraram tudo, que trabalharam. Eu falei, cara, eu quero fazer como ela. Ninguém fazia o que ela fazia na época, agora eu quero fazer. Então, isso influencia bastante, né? Peguei. Eu fui a primeira mulher na minha família a me formar no ensino superior. Eu fui a única mulher a me formar na faculdade. E a minha inspiração foi meu pai. O meu pai era da área de tecnologia. O que eu vi ele fazendo, eu tive vontade de fazer e eu fui lá e fiz. Então, fica pra gente o seguinte, hashtag ainda somos as primeiras. Nós ainda somos as primeiras em muitos espaços. Então, quando você se deparar e estar sozinha, em ser uma mulher e estar sozinha, fala, eu estou aqui e outra vai chegar. Você vê que as histórias são parecidas, né? Eu me inspirei nas mulheres da minha vida, né? Eu também venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó perdeu o marido muito cedo, tinha 7 filhos para criar, um na barriga. Minha mãe também foi mãe solo, né? Fui a primeira a me formar na minha família. E quando eu decidi trabalhar com tecnologia, o que eu ouvi do meu colega foi, o que você vai fazer lá se você não sabe trabalhar com isso? Eu tinha muita experiência em outra área, eu sou formada em administração, mas eu amo tecnologia desde que eu me entendo por gente, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre olhava os robozinhos com carinho, na época não tinha tanto robô, né? Então eu via na televisão. E então, o que me fez ir para a tecnologia? Uma vontade muito grande de trabalhar com o que eu gostava, né? E foi a partir dessa história que eu cheguei na tecnologia, consegui trabalhar bastante, estou lá há 15 anos, é um lugar que eu não me arrependo de ter ido, muito pelo contrário, eu gosto e quero ficar até me aposentar, até depois de me aposentar. E por isso que nós formamos as comunidades, porque nem todas tiveram essa referência, né? Referência do pai, referência da família. Então, aqui a gente está aqui para mostrar assim, você consegue, eu estou aqui, eu consegui, não foi fácil e eu quero ver se eu consigo facilitar um pouco o teu caminho.
Então, conversa com a gente que a gente dá todo esse suporte, tá? Nosso tempo está acabando. Eu vou deixar ela e depois você por último, pode ser? Quem? Aquela de blusa preta. Não, ela aqui, depois ela que está ali do lado. Bom dia a todas. Eu sou Artemisia, eu sou de Belém do Pará, tá? É um prazer estar aqui com vocês também. A minha pergunta é muito direcionada porque eu sou líder de comunidade aqui na campus também e eu gerencio essa comunidade chamada Elas na Tecnologia, que é voltada para a difusão de conhecimento e tecnologia para mulheres na Amazônia, e a gente tem Fala mais pertinho do microfone. Eu sou da Elas na Tecnologia, uma comunidade lá de Belém do Pará, né? E a gente tem muitos desafios porque nós somos lá do Pará, né? Mas eu posso listar 3 aqui e a minha pergunta em cima deles. Capilaridade, porque as questões são muito longe, então entrar no interior, como é que a gente atinge. O segundo é fomento, né? Como é que a gente consegue bolsa, como é que a gente consegue as coisas. E a terceira coisa é permanência, e a minha pergunta é em cima de permanência, né? Porque eu estou lidando com mulheres que estão em transição de carreira, que são mães, que tem que trabalhar até tarde, que tem que ficar até 9 horas da noite, 10 horas da noite e não tem tempo para trabalhar, e algumas desistem. E aí a minha pergunta é, como a gente garante a permanência de pessoas que precisam garantir o básico, né? Precisam comer, precisam trabalhar, porque não conseguem estar naquele espaço. Como é que a gente consegue incentivar, né, se a gente for falar do Maslow lá, a garantia básica para que elas consigam estudar? Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir a última pergunta, porque o nosso tempo encerrou. Então, eu vou ouvir... Vem para cá. É você mesmo, porque eu vi que você levantou desde aquela hora. Cadê? Você dá aqui o microfone para ela? Que aí a gente encerra, porque a sua resposta não vai ser rápida. E eu também não acredito em bala de prata. Então, não tem nenhuma resposta que vai solucionar tudo. Então, vamos ouvir a última pergunta. Vou pedir ajuda. Qual é o nome daquela sua aluna, professora? Adriele, faz uma gentileza que tem uma caixa aqui que é para entregar uma lembrancinha das conectadas para todos vocês. Que aqui todo mundo vai ganhar, hein? Gente, cadê o aê? Alegria, gente. Aê. Tudo bem que a gente está sem almoço. Da próxima vai ter chocolate, que aí a gente dá um ânimozinho, né? Vamos lá, cadê ela? Pode falar, meu amor, fala. Bom dia, meu nome é Luísa e eu estudo na Católica, ainda estou me graduando em Engenharia de Luísa, Software. eu não estou te ouvindo. Aproxima assim no microfone, isso, na boca. Ai, gente, que eu sou tímida. Não, mas se você chegar aqui, vão te ouvir melhor. Eu sou estudante na Católica, né, e eu faço Engenharia de Software e já teve semestres onde eu fui a única aluna numa sala, inclusive tem uma foto na Católica que eu estou rodeada com 50 meninos e só tem eu na sala, e um sentimento muito constante que eu tenho é a sensação que eu não deveria estar lá. Então, a minha pergunta é como lidar com a síndrome de impostora, de você sentir que os seus colegas sempre têm ideias melhores, projetos melhores, e que você não deveria estar no lugar onde você está. Nossa, doeu aqui, né? Mas você continua lá, você tem que ficar nas fotos, você, pelo amor de Deus, não sai das fotos. Fica lá, permanece. Vai aí, professor, e aí? O nosso tempo acabou, mas eu vou responder. Essa pergunta é muito difícil, porque isso a gente tem até como pesquisadora, doutora, pós-doutorado, e às vezes a gente está num lugar que a gente fala, será que a gente teria que estar aqui mesmo? Olha só, eu estou aqui. Então, essa é uma coisa que mulheres e nós, de qualquer nível, nós precisamos trabalhar fortemente, tá? Mas um conselho que eu dou é procurar a gente. Procurar o Somstack, procurar o Minas.com, agora a gente está fazendo uma integração com várias universidades, inclusive com a Católica, de expandir projetos, igual a gente tem na UNB, para outras universidades do Distrito Federal. Procura a gente tem muito grupo aqui, você não vai se sentir sozinha com a gente, tá bom? Então, gente, vocês estão ganhando conectadas. E aí, assim, a gente vai ter que encerrar. O seu debate sobre a inclusão e dar auxílio às alunas é um negócio complexo, mas existem projetos, né? Vou citar o Futuras Cientistas, que é um projeto nacional, que ele dá bolsa de estudo para a PIBIC, e aí a aluna no ensino fundamental, não, no ensino médio, ela tem PIBIC por meio de um edital.
Mas é complexo, a gente precisa de mais incentivos, a gente precisa de políticas públicas voltadas para isso. E não é um gargalo só no Brasil, né, meninas? É um gargalo mundial. Esse número, esse déficit de mulheres em STEM não é uma coisa só da nossa cultura, ela é mundial. Então, eu vou pedir agora, primeiro quero agradecer a todas. Eu vou passar, deixa eu só, a gente vai fazer uma foto aqui no palco e depois eu quero uma foto com todos vocês também. Pode ser? Vocês topam? Então tá, peraí. E, gente, as Paileiras, as meninas.com e a Somos, a gente está com um palco e o palco está sendo formado só por mulheres. Então, todas as palestras, quem está tendo no palco é de mulheres e os temas estão muito bons. O palco X-Tech é o primeiro palco vindo ali da arena, da área open. Então, vocês estão convidados para ir lá assistir. Qualquer coisa, vai lá atrás da gente, que a gente ajuda você, a gente mostra você, as meninas que estão com a comunidade, né? A Dani ali, ó, levanta aí, Dani, a mão. Ela, levanta aí também. E ela é uma das mentoras do Co-Creation, que é um projeto que tem na UNB, que é de incubadora. Então, ela pode estar te ajudando também essa parte do incentivo. Eu vou pedir a foto oficial, pode ser? Vamos lá, meninas. Vem, professora. E aí depois nós vamos fazer uma foto com vocês, beleza? Vamos lá. Hashtag conectadas. Vamos lá, meninas. Uhul! Vem, Van, vem pra cá. Vem pra cá. Gente, é muita mulher. Aí o palco não ia caber todas. Mas, ó, tem um. Vem. Dani. Vem, Dani. E as conectadas cabe mais, tá? Vocês todas podem fazer parte. Vamos lá, ó. Vem, amor. Vocês viram, botam conectados, já sai com bota. Agora desce, vem todo mundo. Verdade, boa. Cabe todo... Gente, será que cabe todas vocês no palco? Cabe, vem. Vamos aí, o palco inclusivo. É isso. Ó o Rodrigo Luiz ali, parceiro nosso. Ó, Rodrigo, a gente tem que estar com as conectadas no seu evento. Viu? É assim que a gente entra. Cadê? Como é que a gente entra nos espaços? E aí, gente, a gente olha para... Vamos lá, todo mundo, todo mundo. Então, vamos lá, 3, 2, 1. Conectadas! Uhul! E aí, obrigada, gente. Vamos bater palma para todas.